Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. No bloco Nos Ecos do Universo de hoje, exploraremos um instrumento que nos permite visualizar esses ecos que o universo deixou em sua existência. E para começar direitinho, nada melhor do que falar sobre um verdadeiro ícone. É praticamente impossível pensar em astronomia moderna sem lembrar daquele telescópio que se tornou uma lenda. E estamos falando, é claro, do telescópio Hubble. Exatamente. E sabe, Rodrigo, quando a gente para pensar, a história da ciência é marcada por descobertas revolucionárias e mudanças de paradigmas, citando aqui rapidinho Thomas Kuhn. E essas mudanças só foram possíveis por causa de ideias, métodos e instrumentos revolucionários. E é verdade, é um ciclo muito lindo. Pense só, o microscópio basicamente inaugurou o campo da microbiologia, revelando um mundo de vida celular que a gente nem sabia que existia. O espectroscópio nos mostrou que a luz das estrelas não é só uma questão de cor bonita, mas que ela carrega informações preciosas sobre os processos atômicos e a composição química desses astros. E não podemos nos esquecer dos aceleradores de partículas, que abriram as portas para a complexidade alucinante da escala da física quântica. Mas entre todas essas invenções que mudaram a civilização, o telescópio tem um lugar de honra. Sem dúvida, marcou. E um feito fundamental foi em 1609, quando o visionário Galileu Galilei apontou para os céus uma invenção relativamente nova para a época. E aquelas observações foram simplesmente devastadoras para a visão de mundo daquela época. Galileu viu com seus próprios olhos corpos celestes que não giravam em torno da Terra. Foi uma confirmação prática, concreta, de um modelo radicalmente novo para o nosso sistema solar e para o nosso lugar nele. E é incrível como a história se repete, mas em uma escala tecnológica totalmente diferente. 400 anos depois, um telescópio equipado com detectores digitais e posicionado acima das nuvens dá continuidade ao legado daquela primeira luneta influente do Galileu. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, orbita bem acima dos efeitos de distorção óptica da atmosfera terrestre. E os astrônomos usaram isso a seu favor para obter novas visões, verdadeiramente transformadoras de uma infinidade de objetos celestes. De asteroides minúsculos e próximos a galáxias imensas e distantes. E, na verdade, as observações do Hubble tiveram um papel principal em uma das descobertas mais misteriosas da cosmologia moderna. Sim, foi crucial para descobrir e caracterizar a tal da energia escura, essa força que agora parece permear todo o cosmos. É algo que ainda estamos tentando desvendar. E brindando tudo isso, o nome Hubble se tornou sinônimo de exploração científica frutífera. O sucesso da missão ressoa fortemente com o público, como um sinônimo da curiosidade humana e da nossa engenhosidade. E pensar que um legado tão grandioso assim, que influencia até a moda, quase não saiu do papel, Rodrigo. A gente fala do Hubble como um sucesso absoluto, e de fato é, mas a sua história é cheinha de percalços enormes. E é verdade, Marco. A gente tem essa imagem do Hubble lá no espaço funcionando perfeitamente, mas a NASA e seus parceiros internacionais tiveram que superar obstáculos assustadores para chegar lá. Desde converter requisitos extremamente exigentes em um design funcional e modular, até desenvolver a capacidade inédita de atualizar e consertar o observatório em órbita. E enfrentar esses desafios marcou a história dos voos espaciais tripulados com sucessos memoráveis. Mas a semente do Hubble foi plantada muito antes. É o culminar de um sonho quase tão antigo quanto o programa espacial estadunidense em si. Isso remonta ao nome de um visionário, o Lyman Spitzer. Ele era físico, teórico e astrônomo e foi o primeiro a propor um grande telescópio espacial em 1946. 1946. Isso é mais de uma década antes da União Soviética lançar o primeiro satélite, o Sputnik, e 12 anos antes mesmo dos Estados Unidos criarem a NASA. Spitzer já sabia que um telescópio no espaço tiraria imagens mais nítidas e em um espectro de luz muito mais amplo do que qualquer telescópio aqui no solo. Claro, porque ele não sofreria com os efeitos de blurring e filtragem da atmosfera terrestre.
Ele propôs que um telescópio assim revelaria o universo com uma clareza inédita. E ele não era um sonhador solitário, não. Longe disso, Rodrigo. Nos anos 70, Spitzer se juntou com outros grandes, como John Bacall, George Field e Nancy Grace Roman, para defender a ideia. Eles eram verdadeiros campeões do projeto, lutando por ele dentro da comunidade astronômica, com o público e com o governo da época. E aí, ouvinte, é que veio uma decisão muito importante. Para dividir os custos, o Congresso dos Estados Unidos exigiu que a NASA buscasse uma colaboração internacional. Foi aí que, em 1976, a Agência Espacial Europeia, a ESA, entrou como uma grande parceira. E foi uma parceria de verdade. A ESA concordou em fornecer um dos instrumentos científicos, os painéis solares do telescópio e membros da equipe para apoiar as operações científicas. Com isso, o Congresso estadunidense finalmente autorizou a missão visionária em 1977. Mas aí, é claro, o caminho ficou cheio de percalços, como já te preparamos antes, ouvintes. Desafios tecnológicos, logísticos e gerenciais sérios surgiram, com problemas de financiamento e de cronograma durante todos os anos turbulentos do design e da fabricação do Hubble. E quando ele estava finalmente nos estágios finais de operação para ser lançado pelo ônibus espacial, em janeiro de 1986, aconteceu a tragédia. O país sofreu a perda do ônibus espacial Challenger e toda a sua tripulação após uma falha em um dos foguetes auxiliares. Tudo isso mostrado ao vivo na TV. E as imagens são super marcantes e ficam piores se você lembrar do contexto. Foi um golpe duríssimo para o programa espacial do país como um todo. E por causa disso, o Hubble teve que esperar. Quase mais 3 anos se passariam antes que os ônibus espaciais com os seus foguetes reconfigurados. Quase 3 anos de espera. Foi um tempo longo e angustiante para a comunidade científica. Mas finalmente, com os voos dos ônibus espaciais retomados, os astrônomos puderam realizar o sonho de ter um telescópio funcionando lá de cima no espaço. E então, no dia 25 de abril de 1990, os astronautas da missão STS-31 lançaram o Hubble em órbita a partir do ônibus espacial Discovery. A expectativa no ar era palpável, todo mundo esperando aquelas vistas deslumbrantes do universo. Mas as esperanças foram rapidamente por água abaixo. Quando Hubble começou a enviar os seus primeiros dados, em vez de imagens nítidas e pontuais das estrelas, os astrônomos viram estrelas cercadas por grandes halos de luz difusos. O problema era uma aberração esférica. As bordas do grande espelho primário do Hubble foram polidas de forma muito plana por uma fração mínima, equivalente à largura de um fio de cabelo humano, ouvinte. Apesar de perfeitamente liso, o espelho não conseguia focalizar a luz em um único ponto. Ouvintes, o nosso telescópio Hubble estava com astigmatismo. Ele foi polido com a forma errada por causa de uma falha introduzida no equipamento de teste usado para avaliar a curvatura do espelho antes do lançamento. Um erro minúsculo com consequências astronômicas. E aí veio o grande drama. Os engenheiros projetaram o Hubble com muitos componentes substituíveis, mas o espelho primário não era um deles. Estaria tudo perdido? Aqui entra a genialidade e o design modular do Hubble, que salvaram a missão. A capacidade de os astronautas atualizarem o observatório em órbita acabou levando a uma solução para este problema aparentemente intransponível. Isso foi um dos maiores concertos da história. Antes mesmo do Hubble ser lançado, os engenheiros já estavam trabalhando em uma câmera de segunda geração melhorada. E talvez aqui poderíamos dizer concertos com S e com C, certo, Rodrigo? Chamada Wide Field and Planetary Camera 2, ou WFP-C2, ela foi projetada para ser instalada por astronautas no futuro, um super upgrade, ou até uma DLC. E os especialistas em óptica tiveram um estalo. Eles perceberam que poderiam construir ópticas corretivas dentro desta própria câmera para neutralizar a falha no espelho primário. Era como criar um óculos para o Hubble. Enquanto isso, outros cientistas e engenheiros conceberam um conjunto de espelhos do tamanho de moedas para remediar os efeitos do espelho primário nos outros instrumentos. Eles chamaram esse dispositivo de COSTAR, C-O-S-T-A-R, a substituição de óptica corretiva do telescópio espacial.
O COSTAR era basicamente um aparelho que seria implantado nos caminhos de luz dos outros instrumentos do telescópio para focar as imagens corretamente. Uma engenhoca fantástica. E em dezembro de 1993, os astronautas instalaram o COSTAR durante uma série de caminhadas espaciais. Esse empreendimento ambicioso restaurou com sucesso a visão do Hubble, conforme as expectativas originais lá dos designers. Imagina só fazer uma manutenção a 550 quilômetros de altitude. E nos dias seguintes, a missão foi um sucesso completo. Os astronautas também atualizaram vários componentes da espaçonave para aproveitar a viagem, incluindo os painéis solares fornecidos pela ESA. E pensar que a partir daquela missão de serviço histórica, o Hubble começou a acumular um tesouro espetacular de dados para o mundo todo, milhares de visões claras e profundas do universo. E os astrônomos de todo o mundo finalmente puderam usar o telescópio para responder algumas das questões astronômicas mais prementes da nossa época. E as descobertas não pararam por aí, né? De forma alguma, Rodrigo, conforme novas tecnologias foram surgindo, o design modular e inovador do Hubble permitiu que os astronautas o atualizassem e melhorassem através de 4 missões de serviço adicionais. Em 1997, a missão de serviço 2 melhorou enormemente as capacidades espectroscópicas do Hubble, com a inserção do espectrógrafo de imagens do telescópio espacial, o STIS. Usando ele, os astrônomos confirmaram a existência de buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. E na mesma missão, a adição da câmera de infravermelho próximo e espectrômetro multiobjeto, o NICMOS, abriu a visão do Hubble para um novo regime espectral, aqueles comprimentos de onda um pouco mais longos que a luz visual. Essa sensibilidade ao infravermelho próximo ajudou os astrônomos a desvendar os processos complexos no universo inicial que levaram à formação de galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. E as atualizações foram sendo continuadas. Em 1999, na missão de serviço 3A, astronautas em caminhadas espaciais melhoraram muitos subsistemas, substituindo o computador central e adicionando um novo sistema de gravação de dados de estado sólido. E quando uma perda prematura do refrigerador de nitrogênio sólido encurtou a vida operacional do NICMOS, os engenheiros criaram uma tecnologia de refrigeração mecânica inovadora para arrefecer seus detectores. Na missão de serviço 3B, já em 2002, esse sistema de resfriamento foi instalado no NICMOS, trazendo o instrumento de volta à vida. E naquela mesma missão, a produtiva, mas envelhecida câmera dos objetos fracos, construída pela ESA, foi substituída por uma nova câmera mais poderosa, a Advanced Camera for Surveys, a ACS, que proporcionou uma melhoria de 10 vezes em relação à WFP-C2. E assim, peça por peça, concerto após concerto, o Hubble foi sendo aperfeiçoado. Até que em 2009, a missão de serviço 4, a última, levou o telescópio ao ápice de suas capacidades científicas. Os astronautas instalaram 2 instrumentos, o Cosmic Origins Spectrograph, o COS, e a Wide Field Camera 3, a WFC-3. O COS é o espectrógrafo ultravioleta mais sensível já construído para o Hubble. E ele é uma ferramenta crucial para investigar a teia cósmica, a estrutura em grande escala do universo, cuja forma é determinada pela gravidade da matéria escura. Isso é simplesmente fascinante. E falando no WFC-3, a Wide Field Camera 3, ela é uma verdadeira obra-prima da engenharia, sensível a uma ampla gama de comprimentos de onda, desde o infravermelho, visível e ultravioleta. É uma câmera extremamente versátil. Ela contém uma variedade de filtros de banda larga e estreita, além de elementos espectroscópicos que permitem uma espectroscopia de campo largo com uma sensibilidade sem paralelo. Os cientistas usam a WFC-3 para estudar desde planetas do nosso sistema solar até as histórias de formação de galáxias próximas e das primeiras e mais distantes galáxias do universo. E a missão de serviço 4 foi além de apenas instalar instrumentos novos. Foi uma missão de resgate. Os astronautas fizeram reparos em órbita em 2 instrumentos que já estavam no Hubble, o STIS e o ACS. E isso foi um feito e tanto, Marco, porque nenhum dos dois foi projetado para ser consertado no espaço. Ambos os reparos exigiram o desenvolvimento de novas ferramentas e procedimentos específicos.
O STIS, aquele espectrógrafo que confirmou os buracos negros, tinha parado de funcionar em 2004. Para recuperá-lo, os astronautas substituíram uma placa de fonte de alimentação de baixa voltagem. Já a ACS, a Advanced Camera for Survey, que havia proporcionado imagens incríveis, sofreu uma falha parcial já no início de 2007, depois de operar perfeitamente por quase 5 anos. Para consertá-la, os astronautas substituíram placas de circuitos queimadas e adicionaram uma nova fonte de energia. Essas etapas restauraram com eficácia sua imagem de alta eficiência nas porções visível e ultravioleta do espectro. Foi um trabalho de precisão absoluta no vácuo do espaço. Para completar a missão, vários componentes envelhecidos da espaçonave foram atualizados, incluindo os giroscópios, as baterias e a unidade de comando e manipulação de dados dos instrumentos científicos. Foi uma revitalização bastante completa. E o resultado de tudo isso é que hoje o Hubble está funcionando no seu pico de desempenho científico. Suas imagens e espectros preenchem os livros textos de astronomia moderna. É impressionante, mas mais artigos científicos revisados por pares foram publicados usando dados do Hubble do que qualquer outra espaçonave. E o público jamais se esqueceu do Hubble. Milhões de visitas ocorrem mensalmente aos locais de divulgação das missões nos Estados Unidos, e as imagens do Hubble aparecem regularmente na mídia como referência de imageamento e pesquisa astronômica. Ele se tornou um patrimônio da humanidade lá fora da Terra. Através de sua longa história de trabalho árduo e triunfo, a missão do telescópio espacial Hubble combinou o melhor dos programas de voos espaciais robóticos e tripulados da NASA com uma parceria exemplar com a ESA. E é isso que me emociona, Rodrigo. O Hubble é uma das ferramentas científicas mais poderosas e produtivas já desenvolvida, e ele continua a capturar cenas de profunda beleza e desafio intelectual. Milhares de astrônomos de todo o mundo já usaram o Hubble para pesquisas que quebram paradigmas em virtualmente todas as áreas, incluindo a física da matéria escura e da energia escura. Ouvinte, podemos observar o Hubble passando no céu, assim como a ISS, como um ponto brilhante e extremamente rápido. Lá nas redes sociais do Clube de Astronomia Centauri, nós lançamos alertas de visualização. E o melhor, tudo a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou câmeras. Marco, observar o Hubble passando no céu não é só a contemplação dessa maravilha tecnológica que a gente comentou, mas ela também remonta os tempos da passagem do primeiro satélite artificial, não é mesmo? O Sputnik. E não é à toa que dizemos que desde os dias de Galileu, que um telescópio nos forneceu tantos insights e despertou tão amplamente a curiosidade da raça humana quanto o Hubble. Ele é, de fato, um equipamento que traz os ecos do universo até nós. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.